tá? Sobre esse tema separação dos poderes, considerando que já, né, tivemos aí discussões importantes, uma apresentação interessante sobre o que representa esse modelo de arranjo institucional, né? Essa repartição aqui horizontal de poder e atribuições de competências para judiciário, legislativo e executivo, tá? Sempre partindo daquele pressuposto. A gente não tem como estabelecer um modelo estanque de separação dos poderes. Na própria ordem jurídica, né, na própria história do pensamento constitucional brasileiro e na história das nossas constituições, a gente vai ver flutuações, a gente vai ver discrepâncias em relação a esse modo aqui de organização dos poderes. Então, se dentro da nossa ordem a gente tem diferenças de uma Constituição para outra, imagina a gente for observar aqui um estudo em perspectiva comparada. Então, a ideia sempre é a divisão, né, essa separação de poderes ou de funções, dependendo de como você queira chamar, mas para que haja mecanismos, né, de fiscalização, mecanismos aqui de controle recíproco, né, para que se impeça ou se minimize as possibilidades de abuso do poder. Então, o que a gente precisa observar, né? Pelo menos nesse encontro aqui, para a gente arrematar os aspectos relacionados à separação dos poderes. Algumas questões importantes na ordem jurídica interna. Então, eu vou fazer a projeção para vocês aqui, e já vai aparecer na tela um dispositivo, tá, da Constituição Federal de 88, que é muito conhecido e que vocês vão estudar e vão ouvir falar durante muito tempo, né, que é o artigo 60 do texto constitucional, que primeiro, né, pelo menos nos primeiros incisos, ele vai tratar do modo de alteração da Constituição. Lembro que rapidamente a gente falou sobre isso na semana passada, né, a alteração do texto constitucional. Então é esse artigo 60 quem trata desses requisitos. Então ele vai dizer assim, ó, como é que se pode alterar a Constituição? Primeiro, quem é que tem a iniciativa? Quem é que pode apresentar uma proposta de emenda à Constituição? Então, você tem aqui um texto da Câmara, um texto do Senado, o presidente da República, né, aqui no inciso 2, e também no inciso 3, mais da metade das assembleias legislativas do país, né, manifestando-se cada uma delas por sua maioria relativa. Esse inciso 3 aqui é o menos utilizado, tá? A gente só tem aí, acho que formalmente registrado 2 propostas de emenda ao texto da Constituição Federal de 88, que são oriundas aqui das Assembleias Legislativas. Há uma explicação para isso, porque é uma complexidade muito grande, né? Quando o texto pede aqui manifestação de mais da metade, você está falando aí de um número significativo, né, de Assembleias Legislativas, mais a Câmara Legislativa lá do Distrito Federal, e cada Assembleia precisa aprovar aquela proposta. Então, é uma burocracia muito grande, e por isso que se explica um número diminuto de propostas apresentadas. Isso significa dizer que foram praticamente 2 apenas que foram apresentadas e nenhuma foi aprovada aí com essa apresentação da Assembleia Legislativa. Né? Não tem nenhuma emenda ao texto da Constituição de 88 que tenha sido fruto de iniciativa da Assembleia. Geralmente é de iniciativa ou do próprio parlamento ou do presidente da República, ok? Aqui no parágrafo 1º, rapidamente, vocês vão observar, né, que a Constituição ela não pode ser alterada durante a vigência do estado de defesa, do estado de sítio e de intervenção federal. Vocês vão estudar isso mais para frente, mas em linhas gerais o que esse parágrafo 1º aqui está falando é, na verdade, do chamado sistema constitucional de crises. Né? O que é isso aqui? A Constituição ele atribui, né, a Constituição estabelece alguns mecanismos para que sejam, né, aplicados, para que sejam implementados diante de uma situação de crise. Então, pode haver ali a intervenção federal, que é uma medida muito drástica, a gente viu no Brasil em 2018, né, a estado de defesa e o estado de sítio. Então, qual é a lógica aqui? Né? Por que a Constituição ela não pode ser alterada durante a vigência dessas situações aqui, desses estados? É porque é uma situação de abalo institucional e a preocupação aqui dos poderes constituídos, né, do legislativo, do executivo e do próprio poder judiciário, é unirem esforços e se concentrarem em resolver o problema. É lógico que aqui é um problema de natureza política e na maioria das vezes o poder judiciário fica um pouco afastado. Mas a ideia é que os poderes eles se concentrem em resolver o problema que deu, né, que fundamentou a intervenção, que fundamentou a decretação do estado de defesa,
né, o estado de sítio. Então, primeiro resolve o problema, depois você se preocupa, né, com essa razão aqui importante, com essa preocupação importante, que é exatamente a alteração do texto constitucional. Então, essa é a chamada limitação circunstancial, né, ao poder de alterar o texto constitucional. E aqui, rapidamente, no parágrafo 2º, a gente tem um quórum, né, como é que é aprovado aqui as emendas à Constituição. Uma vez apresentada a emenda, ela vai ser votada 2 vezes na Câmara e 2 vezes no Senado, e cada aprovação tem que ser, pelo menos, com 3/5, né, do número ali de membros da Câmara e do Senado. Então, você tem um processo que não é tão simples assim. Então, às vezes, a gente acaba visualizando, sai no noticiário que, de uma hora para outra, foi aprovada uma emenda e foi enviado ali para o Senado, né, aprovado na Câmara e foi enviado para o Senado, para que o Senado delibere também sobre a matéria. Mas, por mais que a gente visualize na prática que o processo parece ser simples, mas, pelo menos segundo a parte teórica, a previsão constitucional não é algo tão simples assim, né? Você precisa ter 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado, né? E o quórum tem que ser alcançado. A ideia aqui é que esses 2 turnos permitam um amadurecimento maior, né? Um debate maior, uma troca de ideias e de impressões maior, para que aquela determinada proposição legislativa ela seja aprovada. Tá? Então, esse aqui é o quórum para aprovação da emenda à Constituição. E aí, no final, se diz assim, ó, a partir de quando a emenda vai valer? A partir de quando ela incorpora no texto constitucional? A partir desse ato aqui, ó, chamado ato de promulgação. Há uma sessão solene, né, da mesa da Câmara e mesa do Senado, né? Outrora, Eduardo Cunha e Renan Calheiros, outrora, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, né? Que os presidentes vão promover aqui uma sessão solene e vão promulgar a emenda à Constituição com o seu respectivo número de ordem. O que é isso? Emenda 101, emenda 102, emenda 103 e assim sucessivamente, tá? Então, esses são aqui os dispositivos que, em linhas gerais, estabelecem o modo de alteração da Constituição. Você pode estar se perguntando, Helder, o que isso tem a ver com separação dos poderes? Qual é a lógica? É porque nesse dispositivo, que é muito importante, existe o parágrafo 4º, que estabelece, pessoal, aquilo que a gente conhece como cláusula, tá? Eu vou escrever aqui, como cláusula pétrea, tá? O que é essa cláusula pétrea aqui? Qual é a sua ideia? Olhem só. Naturalmente, você já tem um procedimento mais laborioso para alterar a Constituição. Esse processo que eu acabei de ler aqui para vocês, o processo de emendamento do texto constitucional, ele é um processo mais complexo, mais rígido, em relação ao processo de criação de uma lei complementar à lei ordinária, né? Uma lei complementar, uma lei ordinária, uma lei ordinária, que é a lei mais simples. Qual é o quórum de aprovação? É a maioria, a metade mais um dos que estão presentes ali naquela respectiva sessão, né? Então, é uma votação na Câmara, uma votação no Senado, você pode chegar a aprovar uma lei. Notem que a aprovação da emenda, ela é muito mais, ela traz um processo mais rigoroso, né? O quórum é maior, a iniciativa para apresentação de uma emenda é uma iniciativa restrita também, são apenas 3 os legitimados, ou 4, dependendo como você enxergue, né? O parlamento, através de um terço da Câmara, um terço do Senado, o presidente e as assembleias. O projeto de lei, não. O projeto de lei pode partir do próprio presidente, de um tribunal superior, de um parlamentar, de um grupo de parlamentares. Então, o processo aqui ele é mais complexo. Ele traz essa rigidez um pouco maior em relação ao processo de alteração de lei. Então, notem vocês aqui basicamente o seguinte. Além dessa rigidez da própria alteração constitucional, vejam o que esse parágrafo 4º aqui ele vai dizer. Vê que interessante. Ele diz assim, ó, não será objeto de deliberação, né? Olha aqui, ó, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Então, veja que o que é que o texto constitucional está fazendo aqui. Ele já está tirando do processo de emendamento da Constituição uma proposta que vise, né, excluir o quê? Excluir um desses elementos aqui. A forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. O que é que isso aqui traz de repercussão prática, né? Qual é a repercussão aqui na prática dessa ideia de cláusula pétrea? É que você está tirando, né? Beleza, Jéssica.
é que você está tirando aqui, tá, do poder constituinte, da capacidade que o Congresso tem de alterar a Constituição, você já está tirando dele o seguinte, temas. Então, olha, você não pode abolir a federação. Então, o Brasil hoje não poderia se tornar um Estado unitário, que a gente vai estudar daqui a uma semana, mais ou menos, não é? Então, nós não poderíamos, por exemplo, tirar alguma característica desse voto aqui. Olha só, uma discussão sobre que vocês estão vendo aí, voltou à tona até essa semana, com depoimentos do presidente, o tal do voto impresso. Né? O Supremo já teve uma manifestação, inclusive, no início, finalzinho acho que foi no início do ano passado, sobre essa questão do voto impresso, e um dos fundamentos para declarar a inconstitucionalidade, né, da legislação que tinha autorizado o voto impresso era exatamente isso aqui, ó. Estão percebendo? Ó, aqui uma das características do texto constitucional. A ideia do voto ser secreto. Aí você pode estar se questionando, né, que é o contraponto. Mas ninguém vai sair por aí mostrando, não vai ser todo mundo que vai ter acesso àquele comprovante que vai ser impresso ali dizendo em quem você depositou seu voto. Né? Mas a questão não é essa. A questão é a capacidade que existe de eventualmente haver essa violação. Então, nesse sentido, você tem características constitucionais aqui que vão fazer o seguinte, que vão preservar o modelo básico que foi criado pelo Constituinte em 88. Então, a própria Constituição, ela diz, olha, você pode mexer em vários temas, mas esses aqui, você não pode aboli-los, você não pode destruí-los, você não pode extirpá-los do texto constitucional. Você pode até mexer, tá? Você pode estabelecer competências para o Senado, aumentar competências dos estados, suprimir competências da União. É possível que haja essa movimentação, mas você não pode nunca fazer o quê? Excluir essas matérias do texto constitucional. Então, essa ideia de cláusula pétrea aqui é uma matéria que recebe esse grau de superproteção. Então, notem que para outras disciplinas, para outras matérias, sei lá, por exemplo, vamos citar aqui, de repente, o sistema tributário nacional, de repente, uma estrutura relacionada ao direito financeiro, ou outros temas que estão previstos na Constituição, não tem essa proteção. A ideia de cláusula pétrea aqui, reitero, é um pré-compromisso. Né? A doutrina da teoria do Estado do Direito Constitucional até debatem sobre isso, dizendo que a cláusula pétrea ela promove, na verdade, um governo dos mortos sobre os vivos. E por que isso? Porque notem que essas cláusulas pétreas aqui, elas foram estabelecidas lá com o Constituinte de 88. Pois bem, e se hoje a gente tiver vontade, se tiver uma maioria sedimentada no Congresso, para que o Brasil se torne um Estado unitário? E haja um quórum suficiente para que a Constituição eventualmente fosse alterada nesse sentido. Então, há uma discussão aqui, no final das contas, que você acaba diminuindo a capacidade da cláusula democrática. O que é isso? Você acaba diminuindo que uma maioria de hoje, ela promova as adaptações e as alterações que aquela maioria, naquele contexto, né, entenda ser melhor. E aí, portanto, seria o governo dos mortos sobre os vivos. Qual é o contraponto a esse argumento? O contraponto é simples. Uma cláusula pétrea, ela, na verdade, é um pré-compromisso. Ela já está preservando o Estado brasileiro de paixões futuras que, eventualmente, queiram destruir esse modelo básico de Estado que foi criado. Tem até um texto do professor Daniel Sarmento, que ele fala sobre essas questões relacionadas a cláusulas pétreas, e ele faz uma analogia àquela questão da cláusula pétrea com aquele caso, né, de Ulisses e a sereia, que ele vai passando com a embarcação em frente à ilha, e há um canto das sereias, e geralmente eles eram encantados, ficavam ali enfeitiçados e mudavam a rota, iam para aquela determinada ilha e todo mundo morria, né? Tem uma passagem naquela obra, a Odisseia, que o Ulisses ele faz um pré-compromisso, ele diz assim, ó... Ilíada, no caso, né? Área. Oi? Ilíada, exatamente. Valeu, Rebeca. E aí ele faz um compromisso, ele diz, olha, se eventualmente nós estivermos passando na ilha e eu for, de repente, dominado, né, pelo aquele canto e der ordem para que vocês mudem de lugar, vocês não vão me obedecer. E naquele contexto, se a gente puder fazer um paralelo aqui com as cláusulas pétreas, é basicamente isso. Você faz um pré-compromisso e diz assim, se daqui a pouco alguém for tomado por uma paixão e quiser, de repente, destruir aquele modelo, aquele pré-compromisso que a gente fez anteriormente, que a gente não faça, né, que a gente não me siga. Porque
eu posso estar tomado aqui de uma vontade, de uma necessidade, de algo que me leve a mudar daquela opinião que anteriormente eu tinha. Então, se a gente pudesse fazer, eu estou sintetizando demais, porque tem muitos trabalhos aqui sobre o assunto, isso é objeto de discussões futuras aí para vocês. A cláusula pétrea aqui, ela serve exatamente para a proteção daquele modelo básico de Estado que foi criado. E notem que a separação dos poderes, ela figura aqui. Tá? Então, por exemplo, será que a gente poderia criar um novo poder moderador? Né? Há quem diga que, de repente, a despeito do que aconteceu no início da década de 90, em que criamos aqui, em que tivemos, na verdade, uma consulta popular, né, através de um plebiscito, para a escolha se o Brasil continuaria presidencialista ou voltaria para a monarquia, né? Melhor dizendo, se seria república ou voltaria para a monarquia, ou se continuaria um país presidencialista ou voltaria para ser... Não seria parlamentarismo, não, professor? Oi? Parlamentarismo? Não, foram duas consultas, né? Se nós continuaríamos um país republicano, voltaríamos a ser uma monarquia, e se continuaríamos um país presidencialista, ou poderíamos voltar a ser um país parlamentarista, como foi antes da ditadura, naquele período ali de 1 ano e meio que... Porque eu lembro desse referendo, mas eu não lembro como monarquia, não. Eu lembro como parlamentarismo. Não, foram duas consultas populares. Foi se o Brasil continuaria república ou voltaria a ser monarquia, ou se nós continuaríamos um país presidencialista ou se voltaríamos a ser parlamentarista. Talvez, Rebeca, você tenha essa vaga lembrança, porque é o seguinte, o que foi mais discutido era se o Brasil continuaria presidencialista ou se seria parlamentarista. Estava muito claro que não havia, né, apelo popular, ou as próprias instituições já faziam campanha contra isso. Se você for ver publicações da época, até livros mesmo discutindo a temática, eram exatamente a discussão dessas duas ideias, ou presidencialismo ou parlamentarismo, mas você pode ver que até a diferença de votos ela foi muito grande para quem opinou pela continuidade do sistema republicano, né? Não tinha apelo nenhum, mas colocaram lá em votação, foram no meio ali da discussão presidencialismo e parlamentarismo, e aí acabou que houve, por óbvio, a continuidade, né? Do sistema presidencialista e de uma forma também de governo aqui republicano. Mas foram esses dois elementos que houve a discussão lá, no início da década de 90. Você tinha levantado a mão aí, pode falar, viu? Se quiser falar alguma coisa. Não, foi um determinado ponto, passou um pouco do time, mas é o seguinte, era muito comum na questão do voto impresso, o controle em relação ao voto de cabresto. Uhum. Por exemplo... pessoas que, inclusive, meu avô, ele disse que acontecia bastante. As pessoas terminavam de votar e levavam um papelzinho para comprovar que votaram naquela determinada pessoa. Uhum. Então, a questão da urna eletrônica, ela também resolveu essa situação, né? Uhum. Pois é, veja, a Constituição de 34, ela foi a Constituição que estabeleceu o voto secreto. E que houve também a criação da justiça eleitoral naquele contexto para que acompanhasse a lisura dos pleitos eleitorais. Afinal de contas, lembrem-se dos momentos anteriores, né? A República Velha, prática do coronelismo, a política do café com leite, o voto de cabresto, então tudo aqui, todos esses elementos históricos, eles estavam ali contidos exatamente na República Velha. Com o advento, né, da Constituição de 34, a gente tenta mudar um pouquinho esse patamar. Então, a ideia do voto secreto ela é um ganho democrático republicano. Ela é um avanço em relação a um sistema que anteriormente permitia a violação, né, dos votos ou o controle de quem e em relação a quem estava depositando o seu voto e, portanto, perpetuando aquele modelo de voto de cabresto que a gente tinha na República Velha, né? Então, essa ideia de um voto aqui através da urna e do caráter secreto, ele é tão, mas tão importante que, conforme vocês estão vendo aí, a Constituição deixa bem claro, né? Voto direto, secreto, universal e periódico. Então, qualquer mudança que eventualmente afronte isso aqui é uma emenda à Constituição considerada inconstitucional, exatamente por violar, por promover um retrocesso, né? Isso aqui é a preservação de um modelo básico, né? Essa analogia que eu fiz aqui com a passagem, né, essa fala de Ulisses, é literalmente um pré-compromisso. Então, você tem essas duas tensões o tempo todo, né? Por um lado, a gente falando, a cláusula pétrea diminui a cláusula democrática, porque as maiorias eventuais de hoje não podem mudar decisões que foram tomadas pelas maiorias, né, do passado. Isso é um debate grande também nos Estados Unidos, por conta daquela ideia dos pais fundadores, né,
de uma ideia de se buscar o pensamento original dos pais fundadores quando quiseram escolher ou quiseram incluir no texto da Constituição tais e tais pontos, né? Então você sempre tem esse conflito aqui, e por outro lado esse argumento constitucionalista apresenta, olha, aqui é a preservação do próprio Estado que foi criado, a preservação da própria Constituição, a preservação dos direitos fundamentais, porque nem sempre a vontade da maioria é uma vontade aqui que se coaduna com a proteção de direitos fundamentais, né? Democracia não é vontade da maioria, pura e simplesmente, né? Democracia é representatividade, democracia é proteção de direitos, democracia é respeito às regras do jogo. Tem uma passagem num dos livros do ministro Barroso que ele diz, olha, nem sempre a vontade da maioria é, de fato, representação da democracia. Imagina, num prédio, né? 7 judeus e 3 muçulmanos, ou o contrário, dependendo de como você queira fazer essa analogia. A maioria decide jogar pela janela aqueles que estão em minoria. E aí? A vontade da maioria prevaleceu? Isso é certo? Isso é justo? Isso garante, né, dignidade da pessoa humana? Isso preserva direitos? Por óbvio que não. Há um tempo a gente discutiu aquela ideia do Estado Democrático de Direito, né, a transição ali, a queda do Estado Social e o surgimento de um outro modelo de Estado, né, que também incorpora os ganhos dos modelos anteriores, mas a gente nota que naquele contexto as maiorias eventuais se juntaram e perpetraram barbáries contra minorias, contra grupos vulneráveis. Então a teoria democrática, ela não passa apenas por considerar a democracia como o voto da maioria, né? Está longe de democracia significar tão somente isso, né? Existem outros elementos aqui que envolvem a cláusula democrática, por isso que eu particularmente, né, tenho a opinião de que não há nenhum problema você ter cláusulas pétreas numa Constituição. Não é que você vai, de repente, tirar capacidade decisória das maiorias de hoje. Você vai preservar, você vai entrincheirar um modelo básico de Estado, mas elementos que são igualmente importantes podem ser alterados e podem ser ajustados. Se a gente quiser, de repente, no futuro, transformar o Estado Federal brasileiro em Estado unitário, né, transformar o país sair de um sistema presidencialista para um sistema parlamentarista, é uma nova Constituição. Eu, inclusive, acho que, pela Constituição de 88, não seria possível a gente emendá-la para transformar o Brasil num país parlamentarista. Vez ou outra aparece essa discussão aí, mas eu não concordo com essa teoria. Vou falar um pouco mais para vocês num futuro breve, porque eu acho que se a gente transforma o país em sistema parlamentarista, a gente vai afrontar a separação dos poderes. Porque a separação aqui dos poderes, né, dentro do sistema presidencialista, o que é que a gente tem? A gente tem um executivo independente e autônomo, que tem lá suas competências, e a gente tem um legislativo independente e autônomo e um judiciário também. Num sistema parlamentarista, você não tem uma independência do legislativo em relação ao executivo, você tem, na verdade, uma interdependência. E aí, portanto, é um modelo que, em tese, você acaba confundindo os trabalhos do parlamento com o trabalho do poder executivo. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente teria um retrocesso nesse modelo de separação dos poderes, que a Constituição, na minha modesta visão, não permite acontecer, né? Embora, dependendo do contexto, né, não sei se isso seria bom para o Brasil, é porque a gente muitas vezes acha que o parlamentarismo seria uma panaceia para a resolução de todos os problemas políticos que a gente tem, mas eu confesso que sou simpático no sistema parlamentarista, embora discorde da possibilidade de inclusão desse modelo com o atual, né, com a atual organização constitucional aqui que a gente tem. Mas qual é a lição que eu quero, na verdade, que vocês tirem disso aqui, né? É que a separação dos poderes, ela é algo tão sério, ela é algo tão importante, que a gente tem essa proteção. A cláusula pétrea aqui, né, que traz essa superproteção para algumas matérias, e dentre essas matérias superprotegidas está exatamente a separação dos poderes. 2 detalhes aqui que são importantes a gente perceber também. Se vocês lembram, né, na aula passada que a gente foi trabalhar ali aquele artigo 85, 86 da Constituição, que trata sobre, né, as competências ali, as prerrogativas, na verdade, do presidente da República, se vocês forem olhar lá, o artigo 85, lá o artigo 86, vocês vão ver o seguinte, que é crime de responsabilidade, inclusive, do presidente da República, ele atentar contra a separação dos poderes. Então, veja que além dessa superproteção aqui, né, o presidente da República, ou, né, dependendo ali do regime jurídico, até os membros do Poder Judiciário, os membros do Poder Legislativo, podem cometer aqui
crime de responsabilidade, né, se atentarem contra a separação dos poderes. Tá? Isso aqui é hipótese também, pessoal, eventual violação à separação dos poderes. Isso aqui é hipótese também, ó, de decretação de intervenção federal. Se um poder no Estado, por exemplo, esteja coagindo um outro poder, legislativo, numa crise política aguda, sendo coagido pelo Poder Executivo, né? Uma lógica quase que ditatorial no âmbito do Estado, isso pode comportar intervenção federal, a União ir lá suprimir temporariamente a autonomia daquele Estado, resolver o problema, restabelecer a ordem constitucional, e aí o Estado recupera a sua autonomia. Tamanha a seriedade que se leva, né, o que se tem em relação a essa ideia de separação dos poderes. O que é natural, né? Se a gente for observar aqui, a separação dos poderes, ela se confunde com o surgimento do próprio Estado de Direito, né, se confunde mais ainda com a própria ideia de constitucionalismo, né, de limitação do exercício do poder. Até isso é tão forte, isso é tão marcante, que aquela famosa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, um artigo 16 lá daquela declaração diz, olha, uma sociedade que não tem separação dos poderes e direitos fundamentais não tem Constituição. Você pode ter um documentozinho bonitinho, escrito, dizendo que é Constituição, mas se não tem lá garantida a separação dos poderes e não tem lá garantido a ideia de direitos, aquela sociedade não pode dizer que tem uma Constituição. Então, isso é um elemento aqui extremamente importante, né? E que permeia toda a atuação do Estado brasileiro. Eu lembro de um fato, ali mais ou menos na final da década de 40, início da década de 50, foi uma das primeiras decisões que o Supremo Tribunal Federal supostamente teria aplicado essa ideia de princípio da simetria. O Estado do Rio Grande do Sul, durante 8 dias, foi um Estado parlamentarista. Eles fizeram uma alteração lá na Constituição do Rio Grande do Sul, criaram um gabinete, estabeleceram uma vinculação maior do Executivo em relação ao Legislativo, e depois de alguns dias o Supremo foi provocado com um tipo específico de ação à época, disse que aquele modelo não poderia existir no âmbito do Estado, porque a Constituição tinha garantido ali o sistema presidencialista. Então, há muito tempo, né, a gente garante, a gente procura garantir essa ideia de separação dos poderes. Só para vocês terem ideia, saiu aqui. Só para vocês terem uma ideia, essa questão aqui da separação dos poderes, né, ela é algo que vem dentro da Constituição brasileira já há um certo tempo, dentro dessa história do pensamento constitucional. Né? Se a gente pudesse aqui falar, a própria lei orgânica do país Pernambuco, de 1817, ela já falava de separação dos poderes. É por isso que muita gente, né, o próprio professor Casseb, naquele texto que eu falei para vocês, defende essa experiência da lei orgânica de Pernambuco como a primeira experiência constitucional no Brasil. Por quê? Porque quais eram os grandes marcos, né, os grandes elementos que caracterizavam o constitucionalismo da época, né, o chamado constitucionalismo moderno? Era a separação dos poderes e direitos fundamentais. Se você tiver curiosidade, né, para quem nunca leu, eu recomendo demais, você colocar na internet aí você encontra o texto da lei orgânica de Pernambuco, de 1817. Já falei isso, inclusive, em uma das primeiras aulas que a gente teve aqui nesse semestre. Né? Então, a lei orgânica está lá garantindo liberdade de imprensa, direitos fundamentais, e está estabelecendo, inclusive, uma separação dos poderes, um judiciário, um legislativo, um executivo. Né? Então, já nessa primeira experiência constitucional, a gente já tem uma atribuição de importância a essa ideia de separação dos poderes, porque é o que estava sendo extremamente discutido, né, mundo afora, principalmente ali na Europa, naquele constitucionalismo moderno, né, França, Estados Unidos e outros países. Então, a separação dos poderes, ela se confunde com o surgimento do Estado de Direito, com o surgimento do constitucionalismo. Tá? Uma outra questão aqui que é importante também, né, vou até enumerar porque fica registrado aqui. Tá? Então, a primeira experiência constitucional que a gente teve aqui, ó, a Lei Orgânica de 1817 aqui, de Pernambuco. Tá? Então, essa lei orgânica aqui, ela já falava, né, da separação dos poderes. Então, ela já estabelecia aqui a ideia, né, de um legislativo, de um executivo e de um judiciário. A Constituição, né, do Império, aqui é diferente. Eu já falei isso, inclusive, para vocês, a gente registra aqui. Né? A Constituição do Império, ela, de 1824, ela não estabelece um modelo tripartite nos moldes
que foi, em tese, defendido inicialmente por Montesquieu, né? Adota um outro modelo, a partir da obra do positivismo, de Benjamin Constant, etc. Só que aqui a gente acaba adotando um modelo diferente. Você tem a Constituição Imperial de 1894, um poder moderador, né? Um poder moderador aqui, e você tem os outros poderes naturalmente, né? O executivo, o legislativo e também, o judiciário. Qual é o detalhe desse modelo aqui que a gente tem? O detalhe é o seguinte: o detalhe é que o poder moderador e o executivo, né, era liderado por quem? Pelo nosso imperador. E aí foge um pouquinho da doutrina originária de Benjamin Constant, porque ele falava dessa possibilidade de uma repartição quadripartite do poder, mas ele dizia que esse poder moderador aqui, ele deveria ser um poder externo, um poder neutro, que não se confundisse com os demais poderes. Esse poder moderador aqui, ele deveria ter a capacidade de resolução de problemas, né? De ser um ponto de equilíbrio na relação, nos diálogos institucionais. Só que em 1824, né, a gente adota um modelo aqui diferente, né? A gente adota um modelo em que o executivo e o poder moderador estão a cargo do imperador. Então, um detalhe interessante, até estava lendo um livro que eu recebi ontem, e aí eu fui ler a respeito dessa Constituição Imperial e me impressiona muito, que quando os autores vão falar da Constituição de 1824, e vão falar que ela foi uma Constituição imposta, e literalmente ela foi, uma das primeiras medidas do imperador, né, quando o Brasil declara a independência, é convocar uma constituinte, para que a constituinte fizesse ali o trabalho e criasse a nossa Constituição. Há quem narre que antes mesmo da declaração de independência do Brasil, a constituinte já tinha sido convocada, não é? Então, ele dissolve, naquele famoso caso Noite da Agonia, né, que ele sitiou o prédio lá no Rio de Janeiro em que a constituinte estava reunida, dissolveu os delegados, dissolveu a constituinte, os representantes de províncias, inclusive, quando voltaram para suas províncias, trouxeram a má notícia de que o imperador tinha dissolvido a constituinte. Isso gerou uma resignação muito grande aqui, né, no Nordeste, no Norte do país. E aí, em 1824, a gente tem um movimento aqui em Pernambuco, a Confederação do Equador, que é exatamente contrário a esse caráter centralizador da Constituição de 1824. Quando você vai ler obras, eles vão falar só da Revolução Farroupilha, de um ou outro movimento, mas não atestam aqui a nossa Confederação do Equador como um movimento também de insurgência contra essa Constituição aqui autoritária, né? Rebeca, eu não tinha previsto isso não, mas vamos seguir, né? Então, a gente visualiza aqui em 1824, a gente tem essas características, tá? Não posso entrar em detalhes, pormenorizadamente, porque o que a gente precisa fazer aqui é apresentar um panorama, tá? Mas se a gente vai para a Constituição, né, republicana de 1891, aí sim, o que é que a gente tem? A gente tem a adoção de um modelo de Estado, inclusive, muito parecido com o modelo americano. Aqui a gente adota a ideia de tripartição, né? A gente adota aqui um modelo, né, em que existe legislativo, executivo, né, e o próprio poder judiciário. Então, tripartição aqui dos poderes. Essa Constituição ela é interessante porque ela vai se espelhar bastante na Constituição americana, né? A gente adota muita coisa aqui, o presidencialismo, o controle de constitucionalidade, essa ideia aqui também da separação dos poderes, tá? Em 1891. A gente pode avançar, só um breve panorama também, na Constituição de 1934, que é aquela que fala sobre o constitucionalismo, né? Constitucionalismo aqui social, ok? Essa também continua tratando da separação dos poderes, mas todo mundo sabe que essa Constituição aqui, ela durou pouco tempo, né? Aquela história de ameaça comunista, enfim, um golpe de Estado que Getúlio Vargas dá, e aí em 1937 se inaugura aqui a ditadura do Estado Novo, né? A ditadura do Estado Novo, né? E aqui a gente tem uma mudança de arranjo institucional, né? Aqui, o próprio Getúlio Vargas, o Senado é extinto, né? Primeira vez que isso aconteceu, porque o nosso Senado ele existe desde o Império, né? Só que com uma composição diferente. Os senadores eram vitalícios, eles eram escolhidos
pelo imperador, a partir de uma eleição que formava uma lista tríplice, enfim. Era um modelo diferente do que a gente tem hoje, né? Esse modelo que a gente tem hoje é adotado apenas em 1891, né? A gente herda essa herança americana. Mas essa ditadura do Estado Novo aqui, ele fecha o Senado e cria um órgão chamado Conselho Federal, né? Que ali ele vai dar as rédeas, né? Tem todo um processo aqui de concentração dos poderes, e por óbvio, né? Diante de uma ditadura, assim como foi em 1967/69, a gente tem, naturalmente, uma aniquilação, uma mitigação, ou uma redução do alcance dessa ideia de separação dos poderes. Na verdade, por mais que a Constituição trouxesse essa previsão, o Judiciário faz isso, o Legislativo faz aquilo, o Executivo faz aquilo, o outro, havia, naturalmente, uma concentração dos poderes no Executivo, e quem era o responsável por ditar as regras, né? Em ditadura não se fala de atuação autônoma e independente do parlamento e do poder judiciário, né? Então, tanto na ditadura do Estado Novo, quanto aqui, na ditadura militar, não é? A gente tem a mitigação dessa ideia de separação dos poderes, porque o poder está exatamente hipertrofiado nas mãos aqui do poder executivo. Ok? Aí você pode estar se perguntando, mas Helder, entre a Constituição de 37 e a Constituição de 67, não tem uma outra Constituição, não? Tem. Por isso que eu deixei esse espaço aqui, exatamente para escrever, né, que é a Constituição Democrática de 1946. Notem, só esse panorama e em linhas gerais aqui. Essa Constituição de 46, ela tem um cenário, não é igual, né? Mas é um cenário parecido com a Constituição de 88. Por quê? Porque ela promoveu a redemocratização do país, né? A gente tinha acabado de sair de um regime na ditadura do Estado Novo. Getúlio Vargas não sofreu nenhuma consequência política, porque na eleição seguinte, em 46, ele foi eleito e ficou ali no Senado, e depois voltou, né, para ser presidente da República. Isso tem todo um efeito, né, na política que foi praticada na segunda metade da década de 40, e faz todo o efeito a presença de Getúlio Vargas na política nacional. Mas essa Constituição de 46, ela promove um fenômeno parecido com a de 88, não em dimensões, né, mas ela promove um fenômeno muito parecido, porque ela traz a redemocratização do país e ela restabelece a composição bicameral do Congresso, né, recriando o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, né, restabelecendo aqui o modelo, né, de separação, tá? O modelo aqui de separação dos poderes. Então, a gente acaba visualizando, dentre outros aspectos, um fenômeno parecido, uma declaração, né, catálogo de direitos fundamentais, um protagonismo um pouco maior do poder legislativo, no controle em relação ao executivo. Então, esse singelo panorama aqui, né, para a gente poder observar, afinal de contas, depois a gente chega em 88, né, com essas características aqui, essa noção de separação dos poderes, vejam que ela é muito flutuante, né? Então, dependendo da Constituição, dependendo do espaço, dependendo do tempo, você pode ter essa separação dos poderes como um elemento que, de fato, traz, né, essa contenção do poder, ou você pode ter a separação dos poderes como um dos primeiros elementos que são afrontados diante de regime ditatorial, né? Eu sempre falo isso, né? Quando você está falando de ditadura, quando você está falando de regimes autoritários, uma das primeiras coisas que se tenta minar aqui, né, dependendo do país, se for o federalismo, minar o federalismo, porque o federalismo é repartição de competências, que Getúlio Vargas fez em 37, já saiu nomeando uma série de interventores nos estados, né, suprimiu faticamente a autonomia dos estados que integravam a federação brasileira, que se tornou federação, aliás, que continuou federação com a Constituição de 37, mas uma federação eminentemente nominal, né? Então, algumas questões, elas são primeiramente afrontadas quando você está falando de regimes autoritários. Alguma coisa é o federalismo, se o Estado for federalista, e também a separação dos poderes, porque são dois elementos que naturalmente promovem a contenção do poder. O federalismo numa repartição vertical dos poderes aqui, né, sem falar de uma relação hierarquizada. Quando eu estou falando vertical aqui, é uma estrutura, digamos, piramidal, tá? Mas nada de hierarquia entre os entes que integram aquela federação. Mas também a separação dos poderes, ela promove o quê? Ela promove uma repartição horizontal dos poderes.
Então, esses mecanismos aqui de contenção, de limitação do exercício do poder, são os primeiros elementos que são, né, minados e que são mirados quando a gente está falando de regimes autoritários. O judiciário, né, aparece em voga também, aquele livro que eu falei para vocês, e quem for ler o livro, leia, que vale a pena, para ouvir o podcast lá do Felipe Recondo. Vamos ver que na época da ditadura foram nomeados mais alguns ministros, né, do Supremo Tribunal Federal, para que a composição da corte fosse exatamente simpática à ditadura militar e, consequentemente, a ditadura tivesse condições de ter resultados mais favoráveis, exatamente por conta de ainda que de modo muito prudente e sigiloso, havia sim uma certa contenção, conforme eu falei, inclusive, na aula passada, né, dessa atuação do Supremo Tribunal Federal. Então, a grande lição que eu quero aqui, desse breve momento que a gente está conversando, é exatamente essa separação dos poderes, né, independente do modo em que você visualiza esse arranjo institucional, ora com a predominância de um poder em detrimento do outro, mas ainda assim dentro de um regime republicano democrático, é um instrumento extremamente importante para a contenção do poder. Não à toa, reitero, uma das primeiras medidas que são tomadas, quando a gente está falando do desvirtuamento da democracia, é tentar minar esses elementos aqui de separação dos poderes e todos os mecanismos acaso existentes dentro de uma ordem jurídica para conter, né, eventuais abusos de poder. E aqui, ó, separação dos poderes passou por idas e vindas, por características, por peculiaridades, mas chegou à Constituição de 88, né, como um princípio, como uma característica sedimentada e intrinsecamente ligada à nossa relação aqui de um modelo de Estado democrático de direito, né, de um constitucionalismo aí da efetividade, de uma ideia de compromisso com os direitos fundamentais que a Constituição de 88 trouxe para a gente. Né? Então, essa é a grande lição que eu quero que vocês tenham aqui nesse estudo, nessa breve evolução aqui sobre a separação dos poderes, tá certo? Pergunto, alguém tem alguma colocação, alguma dúvida, algum questionamento, alguém quer fazer alguma ponderação? Tudo certo? Tudo tranquilo, né? Então... Jéssica falou aí, professor, no chat. Vou falar sobre isso agora, né? Mas aí, o conteúdo da separação dos poderes, a gente vai encerrar e eu vou parar a gravação para que vocês tenham acesso depois apenas ao conteúdo breve aqui que a gente